Boa noite, meus amigos do Facebook. Hoje é uma live surpresa, não estava programada. Inclusive, todos sabem que eu estou em campanha para vereador na cidade de São Paulo, 43444. E o meu pessoal de campanha, meu coordenador de campanha, vai puxar minha orelha, porque não estava prevista essa live, mas é uma honra, né? É uma coisa muito especial que eu recebo o Manfredo Turcios e a Ana Fraga para uma live surpresa para falar de uma coisa que muita gente gosta, mas a Ana vai fazer algumas perguntas curiosas sobre morcegos. Então, para iniciarmos esta live, eu gostaria de convidar o Manfredo Turcios a se apresentar. Ele não é do Brasil, gente, então ele vai falar ele fala bem português, já conversei com ele antes aqui, mas ele vai falar um pouco sobre essa história dele. Conta pra gente, Manfredo, essa sua história com esse animalzinho tão querido das pessoas que é o morcego. Por favor. Claro, não, muito prazer e muito obrigado por o convite. Pelo Turcio, eu sou andoreno, eu estou aqui em Brasil porque eu estava fazendo um mestrado em biodiversidade em uma cidade chamada Tomsk, na Rússia, na Sibéria. Então, depois, no último semestre, eu consegui fazer um semestre aqui em Brasil e eu fui para Santa Maria. Então, lá em Santa Maria fiquei um tempo treinando meu mestrado, sempre fazendo pesquisas com morcegos, mas fiquei preso aqui e estou desde fevereiro. Mas a minha história com os morcegos vai desde aproximadamente 2016. Eu era um estudante de biologia na Universidade Nacional Autônoma de Honduras e eu tinha um projeto sobre uma aula que se chama Biologia dos Sementes. Eu sempre ia caminhando, verdade, por um lugar onde eu ia comer e eu sempre olhava para um prédio cheio de sementes na parede, mas eu não sabia por quê. Depois eu descobri que são os morcegos que nas fezes eles tiram as sementes dos frutos que eles comem. Então, depois foi muito curioso quando na minha carreira em Honduras eu viajei por muitos lugares e eu descobri também que as pessoas têm um conceito satanizado dos morcegos. Eles têm essa associação com os morcegos e as coisas ruins. Então, depois de estudando mais, descobri de que os morcegos têm ajudam muito ao nosso ambiente, um, ajudam muito a nossas florestas, mas é mais o conceito ruim que as pessoas têm que o pensamento bom, assim, verdade, poderíamos dizer, do que eles fazem. Muito bacana, muito bacana. Eu gostaria até de aproveitar, a Ana já está aí coçando para falar. Ana, por favor, se apresenta, né? Fala um pouco sobre o seu trabalho, né? A Ana é minha amigona, é uma pessoa muito importante na nossa vida aqui do Bar do Ipiranga, inclusive. E, então, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, o que você faz, e aí você vai começar a fazer umas perguntas para o Manfredo sobre morcegos. Vamos lá. Obrigada, Casé, pelo convite. É uma honra estar aqui com você nessa noite. Eu moro há alguns anos aqui no Ipiranga e há alguns anos estou nessa batalha aí de me dedicar ao pedal, e aí é onde eu conheço o Casé. E além dessa minha paixão pela bike, eu também alugo um dos meus cômodos aqui no Airbnb. E o Manfredo, então, é o meu hóspede convidado dessa semana. E quando eu soube que hoje, no Café de Boas-Vindas, que ele era biólogo, eu acabei tendo essa ideia de conexão com o Casé e achei uma história sensacional. Então, além dessas conexões do R&B, que eu faço com muita felicidade, eu também sou psicanalista, atendo aqui no consultório virtual e agora presencial. Bacana.
Se você quiser atender aí... Manda a pergunta para ele aí, então. Na verdade, vamos deixar, e aí eu queria aproveitar aqui. Na verdade, o que eu queria, de alguma forma, introduzir o assunto, quando tomei café hoje de manhã com o Manfredo, são algumas lendas urbanas e curiosidades que a gente pode explorar agora com mais tranquilidade. A primeira pergunta que eu fiz para o Manfredo é qual a relação do Drácula vampiro com o morcego, por que criou-se esse mito? E aí gostaria que ele esclarecesse para nós, Manfredo, por gentileza. Tá, eu vou falar o que eu já li sobre esse mito, verdade? Em realidade, vocês sabem essa famosa literatura sobre a Drácula, mas antes do Drácula tem, por exemplo, outros livros como The Vampire, que é mais antigo que da Drácula, e tem ainda mais livros que falam essa associação com os morcegos e com o mal, verdade? Então, o que acontece é que a maioria dos escritores europeus, eles encontraram ou viajaram à América e descobriram esses morcegos que bebem sangue, verdade? Que eles se chamam de hematófagos. Então, o que acontece é de que eles usaram esse para criar essa história toda feia e assim, verdade? Mas agora temos aproximadamente mais de 1.400 espécies no mundo, mais de 1.400, e de todas elas, só 3 são hematófagas ou bebem sangue. E essas 3 espécies só estão na América, aqui no neotrópico, verdade? E depois todas as outras têm muitos benefícios, não só para a sociedade, mas para as florestas. Por exemplo, temos outros que são insectívoros, que são mais comuns, que eles gostam de comer de insetos que transmitem muitas doenças, como mosquitos que transmitem dengue, zika. Tem outros que se alimentam de borboletas pequenininhas que afetam as plantações dos cultivos de café, por exemplo, e a plantações de milho, é outro exemplo. E depois tem outros 2 tipos, que são os frugívoros e os nectarívoros. Os frugívoros, eles, quando comem o fruto eles tiram as sementes nas fezes. Então, esses são chamados os agricultores naturais da floresta. E, por último, temos os nectarívoros, que são outros dos mais importantes, porque ajudam na polinização de muitas plantas. Se não fossem por eles, em realidade, muitas plantas não conseguiriam fazer sua reprodução, porque dependem muito deles. Mas bacana. É um mito bem velho esse. Então, Manfredo, você está querendo dizer para nós outros, né, que você está querendo dizer para quem está assistindo nossa live, que os morcegos, eles são bons também no ambiente urbano. Eles, a grande maioria, como você falou, não são hematófagos, então eles são bons para o ambiente urbano por causa dessa questão também de alguns seres insetívoros, né, e, de repente, ajudar no controle a esses insetos que são sinantrópicos e podem causar mal à população. Então, primeira pergunta minha, o que você está fazendo, se por acaso no Brasil está tendo algum festival, alguma coisa agora em outubro sobre morcegos, né? Essa primeira pergunta, né, que eu gostaria que você respondesse para os nossos ouvintes. E como você poderia falar para as pessoas não matarem os morcegos, por favor, né? Claro, sim. O primeiro é que outubro é considerado um mês de apreciação dos morcegos. Como vocês já sabem, o morcego é um animal satanizado. É um animal que sempre tem essa associação com o mal, com a bruxaria e com outras coisas, verdade? Então, o outubro é um mês dedicado para que nós falemos das coisas boas que os morcegos fazem para nós. E entre elas, vou só numerar algumas, verdade? Controlar a população de insectos que são ruins para nossas vidas.
não só para nossa saúde, mas para nossos cultivos, a dispersão das sementes e a polinização das plantas. Essas seriam algumas, não só essas, mas são algumas. E se eu quero convidar a todas as pessoas que estão assistindo a live, porque em realidade os morcegos têm muitas vantagens, não só nas florestas, mas em zonas urbanas. Por exemplo, aqui, verdade? A maioria dos morcegos que estão nas cidades, a maioria são insectívoros. Então, eles sempre se estão vocês vão ver alguns assim no atardecer, outros na noite, verdade? Que se estão alimentando de os insectos. Eles comem hasta bilhões de insectos em uma noite, Olha, dependendo das espécies. Então, eu recomendaria, não, obviamente, não matar os morcegos. Eu sei que aqui em Brasil tem muitas organizações, verdade, e pesquisadores, muitos dos melhores do mundo dos morcegos, e eles, nas redes sociais, eu assisto muitos, para que vocês também assistam, e se informem muito mais deles. eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana, porque eu já tive, inclusive, Manfredo, eu tenho a minha família tem uma casa aqui no bairro do Ipiranga, e antes de eu fazer essa pergunta para você, mas só por curiosidade, viu, Ana? Segura um minutinho aí. E em frente à casa, tem uma árvore que ela sempre tem morcegos. E nós ficamos curiosos, né? Segura aí, Manfredo, para pensar aí por que essa árvore está atraindo esses e por que ali tem vamos dizer, uma população de morcegos. Mas, Ana, para você a pergunta: você já teve, por acaso, em toda a sua vida, algum contato com morcego? Por exemplo, foi para a praia ou para uma casa de campo e chegou lá, tinha um morcego? Conta pra gente aí. Ih, a Ana acho que travou. Praia, Fala, Ana. Casa de praia, árvores, fruteiras, ou a casa sempre a gente encontra um morcego. E eu, de verdade, até hoje, antes de encontrar com o Manfredo, morcego era um animal que eu jamais gostaria de cruzar. Mas depois do café da manhã com o Manfredo, eu comecei a olhar talvez de um jeito diferente, e por isso achei provocativo convidar vocês dois biólogos para falar de animais que a gente foi educado a ter medo, né? Então, o que eu tive na minha infância, nessas casas de praia, era dizer que o morcego era transmissor de doenças e o morcego tinha uma situação do demônio envolvida. Então, eu confesso que eu nunca gostei do Batman, nunca gostei de nada que me lembrasse morcegos. Então, essa é a referência histórica que eu tenho de morcego. Que bacana. Olha, aqui tem o Félix Garcia, tá falando aqui que vai falar de Batman, né? Batman, então, é um grande amigo, a Ana também conhece, do pedal. Aqui tem o Erwin Brentzel. O Erwin Brentzel, ele é meu companheiro de farda, né? Nós servimos juntos no Exército Brasileiro. E uma vez eu fui na casa no sítio do pai dele e nós tinha um morcego lá, viu, Erwin? E quem tiver aí também assistindo a live, quiser né, mandar aí sobre morcegos, eu acho que seria bacana também. E tem um monte de gente aqui, o Sandro também é biólogo, está falando, parabéns, Cazé, está fazendo um trabalho diferenciado como candidato. Tem aqui um monte de gente, ó, Dom Manuel, Vivian Dinardi aqui, que é amiguíssima aqui, que era da Big Brother, agora mudou para o interior. Então, quem está assistindo, gente, fala aí, né, as suas impressões, coloca aí do lado aí, no bate-papo sobre os morcegos aí. Bom, me fala então, para a gente não esticar muito, aqui acabou de entrar também o Lucas Martins aí. O Lucas Martins, ele é um plantador de árvores, o Manfred. Ele é de um movimento que chama Muda Ipiranga. Então, nós plantamos algumas árvores. É verdade que existem algumas árvores específicas que os morcegos gostam? Tá. Então, quando falamos de árvores, temos que saber as diferentes partes das árvores. Por exemplo, um morcego
você disse atraído ou atraído? Sim, sim. Atraído por aquela árvore, ou um fruto, ou Sim, algo que exista naquela. atraídos por. Tem morcegos que vão a ser atraídos só por o fruto, porque eles vão a gostar Isso. do fruto. Vai ter outros que vão ser atraídos por o pólen, o néctar de uma flor. E Olha, que vai bacana. ter outros que vão ser atraídos por os insectos que visitam as flores. Os outros poderia ser um fruto de árvore. Agora, tem outros que usam o que chamam tendas ou refúgios. Eles têm, por exemplo, poderia ser uma arbore onde eles vão só a comer um ratinho e depois vão para a sua casa, por assim dizer, mas eles usam umas arbores só para comer ou fazer alguma outra atividade. Então, sim, tem alguma tendência de que eles vão a escolher algumas arbores de acordo às necessidades que eles têm. Que bacana. Olha, nós marcamos uma meia hora de live, já são 21 horas, apesar que nós entramos um pouquinho atrasado. Se você estiver disposto, porque agora o pessoal está provocando aí, você ficaria um pouquinho mais, só um pouquinho, uns 15 minutos a mais para a gente finalizar, se não esticar muito também, para não ficar cansativo, mas o pessoal está gostando. O que você acha, Ana? Tudo bem? Gosto dessa ideia, a gente só tem uma missão de assistir um jogo juntos, eu e o Manfredo, parece que tem hoje tem uma final de um esporte, mas antes Que horas que é esse jogo? Não, essas 10, não tem problema. Então tranquilo. Vamos lá, aqui tem o Gerson Pinheiro, ele também faz um trabalho muito importante na questão das abelhas sem ferrão. Você também a região também deve ter as abelhas africanizadas e aquelas que não têm ferrão, são as abelhas nativas, e aqui no Brasil temos bastante delas. Ele está colocando ali, iremos instalar em breve um bate-box na missão ambiental, porque lá também tem morcegos. Olha para que interessante, ele deu a ideia, vê o que você acha disso, de colocar numa árvore grande uma casinha para poder atrair esses morcegos, para eles terem um local para ficar e de repente, né, porque nós temos um ambiente muito bacana ali. O que você acha dessa ideia do Gerson de colocar lá uma casinha com uma corda em cima da árvore para ter um local urbano para o morcego? Sim, eu vou dar a minha opinião e depois eu quero fazer uma pergunta para a Ana, que é bem interessante. Sim, eu acho a ideia de Gerson muito legal. As bat boxes, como chamam, já existem. E elas são usadas como refúgios provisionais para os morcegos. Antes de instalar elas, verdade, tem que medio estudar um pouquinho só, como por exemplo, altitude, carbono e essas coisas, mas não é uma coisa difícil de fazer. Se vocês pesquisam no Google, em um artigo científico, assim, não muito técnico, vocês vão conseguir achar as características exatas para botar uma, mas é uma ideia muito legal também de fazer. E eu queria fazer a pergunta para a Ana, porque Pode falar. Sim, em nosso café de amanhã estamos falando, verdade? Falou de que ela já conviveu com muitas culturas diferentes aqui em Brasil. Eu quero saber se ela alguma vez escutou sobre algumas das diferentes culturas aqui em Brasil, sobre o que eles acham sobre os morcegos. Vai, Ana, é com você. O áudio dela tá meio ruim, tenta se deslocar aí para que a gente consiga falar com você. Sobre a tequila. Eu descobri uma curiosidade importante hoje. Ouviu? Eu queria que o Manfredo mas responde o que ele falou aí. Você conseguiu ouvir a pergunta dele? Não consegui ouvir. Manfredo, por favor, repita para a Ana a sua pergunta. Sim, Ana, hoje no café de manhã que conversávamos sobre todas as culturas que você já conseguiu conviver aqui no Brasil,
você alguma vez escutou alguma costume sobre os morcegos e as culturas, ou algum pensamento, ou algo sobre o que eles acham aqui em Brasil? Ana? Ana? Bom, Manfredo, enquanto ela está tentando aí. Saiu truncado, que quando você fala comigo. Não... O Manfredo está perguntando, Ana, se você estava falando no café da manhã com algumas culturas e se você conversou e qual é a sua impressão das culturas com relação ao morcego. Bom, estamos tendo... Manfredo, você está me ouvindo, né? Sim, eu estou bem. Sim, eu acho que ela está tendo um probleminha de conexão. Pede para ela, você está do lado próximo dela aí, para ela Sim. dar uma caminhada para que a internet funcione melhor. Bom, Sim. o Sandro, cá presente, ó, tem um contato com os insetívoros e nectívoros, né, do néctar, lá no borboletário. Temos essas doenças e ensinamos aos amigos o trabalho de respeitar. Muito interessante o tema, parabéns a vocês. O Sandro, ele trabalha, né, com borboletário. Oh! Ana, agora você Olá. está... A hora você está nos ouvindo? Agora tranquilo. Tranquilo. O que o Manfredo perguntou, que no café da manhã vocês estavam conversando sobre os morcegos nas culturas. Então, você já conversou com algumas culturas, qual a visão delas sobre os morcegos? Conta pra gente a qual cultura e o que você já ouviu falar sobre isso. Então, na verdade, o que nós estávamos conversando é o quanto o morcego está atrelado a questões mais de ordem satânica, né? Então, a gente estava falando um pouco dessa questão da relação de infância que as crianças têm com Batman, que é uma coisa positiva, mas em contrapartida, em outras culturas, está muito atrelado à questão do vampiro, né? Então, existe uma mescla na questão, quando a gente é apresentado aos morcegos, entre o cara bom que salva, que é o Batman, e entre o vampiro que suga seu sangue. E aí a gente também avançou para falar um pouco dessas diferenças infantis. E aí o Manfredo carinhosamente revelou para mim que ele tem um objeto de proteção que a mãe dele deu, que é o quê, Manfredo? Sim, ela deu um morcego. Quando foi embora de Honduras, ela deu sempre um morcego. Que Para rico, que genial. que sempre esté comigo. Que rico, Então, genial. Então, independente da cultura e de como a criança é apresentada para o morcego, ela pode ficar mais amiga ou menos amiga. E, na verdade, eu acho que a gente foi apresentado para não ser tão amigo dos morcegos. Tá vendo? Tá vendo? Isso é questão de cultura, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para o Manfredo aí. Apesar de você já ter até falado isso no começo, mas o Félix Garcia está perguntando: o morcego que encontramos nas metrópoles, né, que são as cidades, podem atacar as pessoas deliberadamente? Deliberadamente é assim, né, do nada, assim, de repente atacar. Existem doenças conhecidas que eles podem transmitir nesse ataque? Fala para a gente, por favor, Manfredo. Sim. E eu acho impossível que um morcego vá atacar deliberadamente uma pessoa. Esse é um mito também que temos em meu país, por exemplo, que as mulheres nos povos, elas falam de que quando elas vão caminhando de noite, os morcegos ficam nos cabelos delas e como que procuram por elas, mas não é assim. O morcego poderia ser um acidente, mesmo eventos casuais, mas não uma coisa que um morcego vai ir a procurar para uma pessoa. Também só quero dizer esse dado de que agora temos mais de 1.400 espécies e dessas 1.400, mais dessas 1.400, só 3 são hematófagas. E essas hematófagas não é que elas bebem sangue das pessoas, como dizem, verdade? Uma delas, 2 delas são
exclusivamente não exclusivamente, geralmente bebem sangue das aves, por exemplo, as galinhas, outras aves nas florestas, e outra que geralmente gosta mais dos mamíferos. Então, eu quero dar esse dado também, porque as pessoas também acham que são hematófagos, vou pegar uma pessoa, mas não é assim. E sim, os morcegos poderiam transmitir uma doença, mas já tem estudos de que, por exemplo, de que se você pega seu dedo em seu umbigo e depois você faz uma análise de seu umbigo, de quantas bactérias e vírus tem, vai encontrar uma quantidade que você nem se imagina, inclusive novas espécies. Então, quase que todos os animais têm diferentes vírus, bactérias que poderiam transmitir. E essas poderiam, ao final, fazer como algum tipo de doença nas pessoas. Mas um morcego não é como que vai ir procurando uma pessoa só para atacar. Muito bacana. Realmente o Gerson aqui está falando aqui, ó, né? Vamos desmistificar. Keila Dias, jornalista, a falta de informação gera preconceito. E aí a Ana falou de talvez você conheça eu acho que o seu animal aí de proteção, você falou que é o morcego. É isso mesmo, Manfredo? Sim, sim. Não, para E mim o morcego um animal ótimo, fantástico. Olha, aqui tem a Ângela Correia aqui, ó, falando aqui, ó. Eu colaborei com uma aluna de mestrada cujo tema era diversidade de morcego no Parque Estadual de São Paulo. Eu identifiquei as plantas através dos grãos de pólen retirados da pelagem dos morcegos. Olha que bacana, hein? A diversidade é grande e mostra a interação dos morcegos com a planta. Esse trabalho foi publicado recentemente. Pô, Ângela, passa pra gente aí. A Ângela, ela também, né, desse parque, né, do estado de São Paulo, e né, também é colega aí, amiga. Então, vocês para descargar artigo depois. Ah, sim, é o contato dela? Sim, do artigo. O del artigo, que ele comente e bote ali o link. Ok. Ângela, por favor, coloca, se você tiver o link aí, na descrição aí, seria muito bacana. Mas depois também, Manfred, a gente troca, né, os contatos aí e eu te passo porque é bacana, vai ser muito importante. Para a gente finalizar a live, 21h15, para a gente não ficar muito tempo, porque daqui a pouco você tem que se preparar para o seu jogo, né, jogo aí. Você vai assistir que time que está jogando aí? Conta para a gente aí. A final da NBA. Eu vou torcer por os Hits. Eu gosto muito dos Hits. Ok, também eu gosto muito de basquete. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa, muita gente me conhece, e nós estamos com uma proposta inovadora, não sei se Honduras tem, mas o formato de mandato coletivo, que Honduras também é uma democracia, é isso mesmo? Claro, sim. Também tem prefeito, também tem os parlamentares, ok? Sim, com outros nomes, mas temos. Sim. Então, acá estamos num mandato coletivo participativo. O que é isso? Eu sou o nome, o número 43444 em la urna de votação. Aparece, né, minha fotografia. Todavia, quando a pessoa clicar em la urna 43444, ela vai eleger um coletivo, não somente eu. E todas as decisões do gabinete são sempre tratadas em formato coletivo. Isso é uma novidade que surgiu já há tempos na Suécia e agora, né, em Brasil também já temos algumas candidaturas coletivas. Eu sou biogastrólogo, ou seja, tenho formação
de bacharel e licenciado em biologia e gastronomia, com pós-graduação em gastronomia autoral, na qual o meu trabalho autoral foi a criação de um chocolate com grillos, né? Acá chamamos de chocogrillo, né? Chocogrilo. E também você conhece o tenebro, né? Tenebro molitor. E também o Zophobas morio, que é um tenebro gigante. Chamamos de besouro gigante. Meu animal aqui, ó, está vendo acá? Né? Está vendo minha animal de poder aqui, acá? Oh, sí. Uma Ó, batata. ó, ó. La cucaracha. Sí, Não, una não, não, cucaracha. não é cucaracha, não. Esse é ó, é besouro, né? Como chama? Escaravaggio. Sí, Escaravaggio. Isso. Sí. Acá tenho outro também, Ay, qué né? legal. Esses são meus animais de poder, né? Mis animais. Então, eu sou especialista em entomofagia, em linguagem mundial. O nome. Acá, tá vendo? Olha isso. Olha quanto. Uy, Esses são as asas originais, né? Como esse aqui, de escaravelho. Esse aqui foi me enviado de Austrália. Então, esse tá vendo? Entomofagiste. Acho que dá para ver, né? Ai, que legal. Ó, entomofagiste. Isso. Sim. Acá, um grillo, tá vendo? Grillo. Em México, é chapulines, né? Que é um gafanhoto, né? Na verdade, né? Então, quem me mandou esse foi uma amiga colombiana. Olha lá. Casé, muito obrigado pelo apoio de sempre e muitas saudades. Doutora Vívia Sandoval, que é também especialista em entomofagia e insetos comestíveis. Estamos com uma proposta diferenciada também para candidato a vereador. Muita gente pergunta para mim se vou colocar insectos para a merenda escolar das crianças. Então, não, isso não vai acontecer. Nós queremos tratar, por exemplo, Manfredo, resíduos orgânicos, que é um grande problema mundial. Em Honduras, não sei, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do lixo e como é tratado o resíduo orgânico, mas uma inovação que já existe em muitos países como Estados Unidos, Canadá e outros países, um tratamento de resíduos orgânicos com as moscas Soldado Negro. Não sei se você conhece. Conhece a mosca Soldado Negro? Sim, sim, sim. Então, fala rapidinho para a gente essa questão do resíduo orgânico em Honduras. Lá vocês têm local de tratamento? Como funciona? Rapidinho. Sim temos, mas eu acho que ainda temos muito trabalho mesmo, verdade. Temos plantas de lixo orgânico e que, de acordo com o tipo de lixo orgânico, tem o tratamento distintivo, verdade? Então, ainda estamos trabalhando, já tem mais ONGs, nosso governo também já está apoiando mais essa iniciativa, que é muito importante, muito importante. Além de Honduras também, desafortunadamente temos muitas pessoas que ainda não têm a ideia ambiental e também o panorama do que está acontecendo no mundo. Então, referente ao lixo, ¿verdad? Un montón de garrafas plásticas, un montón de coisas que ainda são coisas pequenas que podemos mudar em um dia, em uma ocasião, mas se já mudamos uma vez, estamos ajudando. Então,
as plantas de tratamento ajudam muito, mas eu quero convidar as pessoas que elas pessoalmente mudem uma coisa em sua vida, na vida diária delas, e cotidiana. E isso também vai ajudar ainda mais a situação ambiental que o planeta está agora. Bacana. Olha, eu agradeço imensamente, né? Não vou segurar vocês mais. A Ângela Corrêa, ela passou o e-mail dela. Quem quiser saber aí, ó, sobre, né, esse trabalho, né? Ela disse que depois passa o link, mas já anota aí, Ana, né? De qualquer forma, ela colocou aqui no Facebook. Então, Manfred, já o convido para amanhã, depois da manhã, a Ana veio aí ir lá no nosso espaço do aquário, de repente para ensinar para o Gerson Pinheiro aonde ele vai colocar o bate-box, né? E também tomaram um chá com os outros, né? Olha cá, a Ângela Corrêa, ela está falando uma coisa muito importante, ó. Fala para ele das hortas comunitárias. Acá em Brasil, nós temos hortas comunitárias em ambiente urbano. Isso é um movimento que temos dos hortelões urbanos. Então, ela está pedindo para falar para você, porque não sei se vocês têm hortas urbanas. Por exemplo, aproveita esse gancho. Última pergunta para a gente concluir aí, rapidinho. Você acha que esses morcegos podem contribuir com essas hortas comunitárias urbanas na polinização ou alguma coisa, ou não? Eles vão influir, e poderia ser negativamente ou positivamente, mas vai depender da horta. Por quê? Certo. Porque as hortas que as pessoas fazem agora, elas, quando estão fazendo, não acham que, por exemplo, se a planta é nativa ou exótica, elas acham se ela vai produzir rápido, se ela vai dar os frutos que eles querem. Então, o que acontece? Que a maioria das hortas tem frutos que são exóticos, que são de outros países. Para que a horta comunitária ajude, tem que ser como um fruto nativo de acá. E essa é a melhor forma de fomentar tanto as hortas comunitárias como ajudar a floresta nativa da região. Não usar plantas exóticas de outro país ou plantas que não foram plantadas ali desde o início. Então, se você, por exemplo, vai botar uma manga que, por exemplo, foi trazida de outro país, o morcego vai gostar da manga, mas a manga não poderia ser uma fruta nativa, de acordo com a espécie de aqui. Então, é melhor procurar uma espécie nativa e ajudar a que essa espécie se prolifere por aqui. Essa é a melhor coisa. Eu vou pedir para a Ana também fazer as considerações finais, mas antes eu quero mandar um abraço para essa pessoa aqui, ó, Domingos Rodrigues, Domingos Sávio. Ele trabalha, né? É um dos diretores do Jardim Botânico, viu, Ana? E já convido ele também para a gente fazer, pode ser durante a semana aí, uma visita ao Jardim Botânico. Ele vai se encantar. Então, se você vai ficar alguns dias aí, vamos tomar um café lá com o Domingos Sávio. Quero mandar um abração para ele. E tem várias pessoas aqui que eu gostaria de mandar um abraço. É perigoso até ficar mandando abraço, Ana, porque sempre tem um amigo que no dia seguinte fala: pô, você não mandou um abraço para mim na live. Então eu preciso aprender a mandar um abraço geral para todos os amigos. Por favor, Ana, faça as suas considerações finais e eu vou fazer uma última pergunta depois para o Manfred e a gente encerra, tá bom? Vai lá. Cazé, gostaria de agradecer a oportunidade de você estar aqui comigo, junto com o meu hóspede especial dessa semana. É uma honra ter essa chance no R&B de receber pessoas com culturas diferentes. Eu fiquei muito encantada, estou muito encantada com o Manfredo por aqui. E assim que tivermos outros hóspedes que consigam, de alguma forma, contribuir com alguma fala para podermos aprender coisas, eu te convidarei para falar conosco. Bacana. Eu vou fazer um bate-bola, um quiz rapidinho. Ana, uma música pra gente, lembrando que você vai ter que cantar.
Uma música. Chove chuva, chove sem parar. Manfred, uma música. Uma música Sim, por favor. poderia ser um sertanejo. Sertanejo? Evidências. Olha só. Então, Ana, a última, uma pergunta para cada um para a gente terminar. Fala um filme, Ana, que você gosta. Batman, agora eu vou ficar apaixonada por Batman. Manfredo, por favor, um filme. Um filme. Um dos melhores filmes que eu gosto se chama Blood Diamond, com Leonardo DiCaprio, que fala muito sobre a pobreza lá na África com os diamantes. Muito legal. Ah, ok. Diamante azul, né? Blue Diamond. É isso? Sim. Ok. Diamante de sangue. Ah, ok. Sangue é blue, não blue, né? Ok, blue. Bacana. Olha, então muito obrigado. A gente vai se falar mais. Vai assistir o teu e tomara, né, que o teu time ganhe aí, tá bom? Boa noite, Brasil. Boa noite. Hasta la vista, baby. Tchau.